Salve, salve pessoal, Rodrigo Xavier aqui do canal R de Rico e do nosso vídeo de quinta-feira eu queria trazer aqui um tema bem interessante que falam sobre os 3 princípios para que a gente consiga alcançar o sucesso. Eu li isso nesse livro aqui, Um Ano em 12 Semanas, é um livro bem bacana, vou deixar o link aqui para quem quiser comprar, adquirir, é um livro sobre produtividade. Mas o tema em específico que eu queria trazer era sobre esses 3 princípios, né? Que ligação que eles têm com a Bíblia, se faz sentido para você ou não. Então, pretendo trazer aqui essa série falando sobre o primeiro princípio, que é o princípio da responsabilidade. Eu uso até um nome mais um pouco diferente, eu falo da própria autorresponsabilidade. Que a autorresponsabilidade nada mais é do que você assumir o total controle sobre os seus resultados, sobre as coisas que acontecem na sua vida, sobre os resultados das decisões que são tomadas. Porque, queira ou não, onde você está, a empresa que você trabalha, os resultados que você alcança, é tudo resultado das suas decisões passadas. Sem terceirizar para chefe, para emprego, para presidente, governo ou coisa do tipo. É assumir a total responsabilidade sobre tudo aquilo que acontece na sua vida. Um ótimo caminho para quem tem dificuldade de encarar a autorresponsabilidade é justamente a terapia. Eu sou o tipo de ser humano que acredita que todas as pessoas deveriam fazer terapia e que a terapia deva ser algo contínuo, né? Não seja algo temporário, mas algo que a gente faça durante a nossa vida toda, porque sempre a gente enfrenta problemas e a terapia ela traz essa visão, né, de como a gente consegue tomar, vamos falar assim, na rédea da situação, trabalhando em cima daquilo que a gente pode realmente executar. E aí você pode já vir com a desculpa, né, se esquivando da autorresponsabilidade e falar, por exemplo, que não tem dinheiro para pagar uma terapeuta ou que não tem um plano de saúde. Porém, hoje você pode utilizar a própria inteligência artificial para te ajudar. O próprio ChatGPT ou também o Copilot, independente da inteligência artificial que você utilize, ela tem um botãozinho ali que você clica e ele conversa com você como se fosse uma pessoa. Então, às vezes você tem dificuldade de querer escrever um texto longo, explicar o que está acontecendo. Ele nos ajuda a refletir como tratar melhor diante de cada situação. A gente pode pedir para que ele haja como um terapeuta ali e ele vai te dar um direcional. Isso nos faz a ter visões de coisas que às vezes a gente não está vendo. Muitas das vezes a pessoa, por orgulho, acha que está correta, que não deva se corrigir, e a gente ter essa visão ou do terapeuta ou do próprio ChatGPT ali agindo como, entre aspas, um terapeuta, pode ajudar a te direcionar para que você tome a sua melhor decisão. Lembrando que as decisões elas serão tomadas por você. Tudo vem do plantar e do colher, inclusive isso até bíblico, né? Tem até a parte, deixa eu ler aqui para não me perder, Gálatas 6:7. Pois tudo aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Aí tem mais um ditado popular que diz que o plantio ele é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Ou seja, o tempo vai passar, as coisas vão acontecer e as decisões que você tomar, você pode decidir plantar ou não, mas colher aqueles resultados do que você está fazendo hoje, você será obrigado lá na frente. Então, são pontos a gente se responsabilizar por isso e tomar atitudes diferentes se a gente quiser ter um futuro diferente dos resultados que a gente está tendo hoje, que são resultados referentes às atitudes que tomamos lá no passado. Ontem, por exemplo, foi um dia de que eu sentei 6 horas da manhã na frente do computador e eu fui levantar, já eram 10 horas da noite. Eu trabalhei boa parte do meu tempo, estava bem focado ali no desenvolvimento que eu venho fazendo, e quando eu praticamente desliguei o computador, faltava apenas 20 minutos para iniciar minha aula. E aí eu decidi entrar na aula. Eu podia arrumar uma desculpa, eu até enumerei algumas desculpas que eu poderia ter utilizado naquele momento. Eu poderia ficar quietinho, eu poderia entrar na aula, só fingir que estava vendo a aula e fazer outra coisa naquele momento. Eu poderia falar que eu estava cansado. Eu poderia falar que eu tenho uma filha de 3 meses, né? Então eu teria que dedicar tempo para ela ali naquele momento. Eu poderia arrumar inúmeras desculpas se fosse esse o meu objetivo. Só que quando eu faço isso, quando eu terceirizo essa responsabilidade, eu estou desistindo
e sendo irresponsável comigo, porque um exemplo foi algo que eu busquei. Graças a Deus eu conquistei essa bolsa 100% gratuita numa faculdade federal, então eu realizo essa pós-graduação. Estaria também sendo irresponsável, né, com outras pessoas que queriam estar no meu lugar, que concorreram àquela vaga, mas infelizmente não conseguiram essa oportunidade. Então eu ter tirado dessa pessoa, né, a possibilidade de estar alcançando esse objetivo hoje pelo fato de eu estar cansado. E como eu falei acima, né, eu acredito que tudo é um plantio. Então, por exemplo, se hoje eu tenho a possibilidade, estou aqui, eu acabei de trabalhar, parei já a minha rotina, mas se eu tive essa possibilidade de trabalhar nesse período, muito está relacionado com o plantio que eu fiz lá no passado. Se hoje eu trabalho de home office, foram atitudes que eu tomei lá no passado que me fizeram alcançar esses resultados hoje. Como foi falado anteriormente, o plantio ele é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. E tem muita gente que quer colher antes mesmo de ter plantado. Eu tenho um exemplo de uma moça que trabalhou para mim, num período eu não tinha muitas condições de pagar ela para estar trabalhando todos os dias, então eu contratava ela ali uma vez por semana para estar fazendo os trabalhos de casa para mim, eu morava sozinho e tudo mais. E tipo, essa moça, ela sempre fazia o que, como que eu vou dizer, né? O que ela estava ali para ser feito. Por exemplo, teve um exemplo que ficou bem marcado, que uma vez eu pedi para ela, falei, cara, tem como hoje dar só um trato na geladeira? Ela já ia limpar tudo, sabe? Ia passar ali, já ia limpar por fora essa geladeira, que já fazia parte do trabalho dela. E se fosse o caso dela cobrar mais, algo do tipo, eu até pagaria. E aí ela falou que ia ver se desse tempo e foi embora. E depois eu até descobri por outras pessoas que ela tinha falado, achou que eu ia fazer não tá me pagando para isso, ou coisa do tipo. Então você vê que a pessoa fazia só o que ela era paga para ser feito e ainda fazia tipo com má vontade, vamos falar, não entregava nem um pouco a mais daquilo que ela esperava colher. Então ela esperava ganhar mais, só que também não entregava a mais, fazia só o que tinha sido, vamos falar, contratada para ser feita. E as coisas na época deram uma melhorada, eu tive a oportunidade de contratar uma pessoa para ir todos os dias, né? Então melhorou muito ali a questão salarial para essa pessoa. Só que eu optei por seguir com outra profissional. Por quê? Porque essa questão, você avaliar e falar, cara, já que eu vou pagar alguém todo dia, eu quero pagar alguém que traga resultados. E a pessoa, no dia que ela tinha a possibilidade de ir, ainda fazia as coisas com má vontade ou com um cara feio, assim, entendeu? Então, quando eu tive a oportunidade de dar um aumento, ao invés de dar um aumento para ela, eu preferi contratar outra pessoa, paguei ela certinho e tudo mais, e seguir com outro profissional. E às vezes essa pessoa vai falar, para mim não pagou, mas por quê? O que ela estava sendo, o que ela estava fazendo, né? Vamos falar assim, com aquilo que estava vindo na mão dela, né? E aí a gente pode partir assim para outra questão bíblica. E a gente cai, por exemplo, na parábola dos talentos, onde o Senhor deu os talentos, né? E deu um para um, deu dois para outro e deu 5 para outro. E o que tinha 5 fez 10, o que tinha 2 fez 4 e o que tinha apenas um enterrou aquele talento e não produziu nada. Depois ainda o Senhor, quando voltou, tomou aquele talento daquele que tinha enterrado, chamou de servo mau e deu para aquele que tinha mais talentos, né? E fala que até o pouco que ele tem será tirado. Então a pergunta, o que a gente está fazendo com os nossos talentos, com o talento que recebemos? E às vezes o talento ele pode ser transportado em várias coisas. Por exemplo, o tempo, né? O que a gente faz com o tempo que a gente tem disponível? Eu acho que é um dos bens mais valiosos que a gente possui. A gente está utilizando bem o nosso tempo, a gente está investindo pelo menos um pouco dele para se tornar um profissional melhor, para se tornar um pai, um marido melhor, ou a gente está jogando tudo fora aí nas redes sociais ou rolando o feed para cima. Então é um ponto, não que a gente não possa fazer isso, mas a gente está destinando pelo menos um pouco do nosso tempo. Eu gravei um vídeo aqui tempos atrás que fala de 1% do seu dia. A gente está investindo pelo menos 1% do nosso dia, ou a gente está esperando as coisas mudarem, fazendo a mesma coisa. Aí a pergunta que eu te faço é: quem é o responsável pelos seus resultados hoje?
pelos resultados que você tem alcançado. Vamos citar exemplos aqui. Quem é o responsável por saber quanto que você deve, por saber quanto que vai dar a fatura do cartão. Aí a pessoa fala, pô, mas eu ganho pouco, quando eu ganhar 10 mil, 15 mil, eu vou saber controlar as minhas finanças. Eu não controlo hoje porque eu ganho pouco. E aí a gente parte para mais um princípio bíblico, que aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. Quem não controla R$ 1.000 não vai controlar R$ 20.000. E até que você esteja preparado para, entre aspas, controlar R$ 20.000, você não vai ganhar R$ 20.000 também, porque automaticamente você acaba não estando preparado para receber aquilo lá, ou se receber, por isso que a gente tem inúmeros casos de pessoas que às vezes ganham na loteria e ficam pobres de novo, porque não está treinado ou capacitado a lidar com aquele tanto de dinheiro. Então, meu amigo, falando sobre responsabilidade, o acordo que eu queria deixar contigo hoje aqui é que você pudesse assumir a responsabilidade sobre a sua vida hoje. Anotar seus gastos hoje. Avaliar suas finanças, avaliar sua fatura do cartão hoje. Estudar 10, 15 minutos por dia hoje. Sem essa de, quando sobrar um tempo eu vejo. Porque nunca vai sobrar um tempo, a não ser que você segregue e define um tempo para aquilo. Cabe a você decidir se você vai passar os próximos 5 anos fazendo a mesma coisa ou vai dar um jeito de mudar a sua vida agora. Eu gostaria de propor um exercício rápido para você. Eu gostaria que você comentasse aqui se você acha que faz sentido ou não o que eu falei aqui. Você fala, Rodrigo, você está equivocado no ponto de vista, o autor aí, o que ele escreveu não tem nada a ver, ou não realmente faz sentido o que você está falando aí. Eu queria saber a tua opinião, você que nos acompanha aqui, o que você pensa sobre isso? E se esse tipo de bate-papo sincero, cara a cara com você, fez sentido para você, tá fazendo sentido, se inscreve aqui no canal. Aqui não é um canal de fórmula mágica, é um canal onde a gente pensa em crescer juntos, onde eu me desenvolvo ao mesmo tempo que você está se desenvolvendo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o próximo princípio, né, que é o compromisso. Porque não adianta nada você se responsabilizar, assumir o compromisso e não cumprir nada daquilo que prometeu. Beleza? Eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus.